Passo a apresentar os nossos convidados, Rita Jacobetti, consultora em comportamento e bem-estar animal, investigadora do ISCTE, e Jorge Cid, bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários. Obrigada pela vossa presença nesta opinião pública. As denúncias recebidas pelas autoridades policiais, de acordo com os dados da GNR e da PSP, aumentaram no ano passado. Houve mais de 2.000 queixas, 2.054 por ser mais precisa. Isto significa, Rita, que há mais maus tratos a animais e abandono, casos de abandono, ou a sociedade em geral está mais sensível a estes casos e intervém mais? Bom dia, obrigada pelo convite. Eu acho que não é que a sociedade esteja mais sensível, mas se calhar agora sabe melhor o que fazer e está mais presente quais são as vias pelas quais os cidadãos podem atuar. Acho que provavelmente será por aí. Jorge Cid, há mais informação veiculada às pessoas? As pessoas de facto estão mais informadas sobre aquilo que devem fazer nestes casos? Antes de mais, bom dia. Claro que estão. Eu acho que há muito menos maus tratos hoje que havia antigamente, só que hoje são denunciados e, portanto, aparece esse número muito elevado, mas é incomparavelmente... há uma diferença muito grande da maneira como as pessoas tratam hoje os animais como tratariam há 10 ou 20 anos. Hoje em dia as pessoas estão, quer no ponto de vista de trato de bem-estar, quer do ponto de vista médico, que também tratam muito melhor dos animais, levam mais vezes aos médicos veterinários, portanto têm uma preocupação muito maior com os animais de companhia que teriam há uma década atrás. Há uma interação maior com os donos dos animais de companhia? Há muito maior. Hoje o animal de companhia é considerado mais um elemento da família e, portanto, há imensos estudos que demonstram o bem para o detentor ou para o proprietário do animal, quer no ponto de vista físico, quer no ponto de vista psicológico. Portanto, hoje em dia o animal é mais um elemento de família e cada vez este conceito está mais enraizado na sociedade portuguesa, que ao fim e ao cabo vem um bocadinho atrasada, mas veio ao fim e ao cabo atrás também do que se passa no resto da Europa, em países mais desenvolvidos, não é? Rita, na sua experiência de campo, daquilo que vê, continua a haver, porque são astronómicos quase, os números de abandono de animais de companhia. As pessoas estão verdadeiramente informadas quando escolhem ter um animal de companhia, dos cuidados que é necessário, de todo o acompanhamento que tem que ser feito, ou nem por isso? Eu acho que é essa, sem dúvida, a questão-chave, não é? A informação e a tomada de decisão, se é feita com expectativas adequadas. Eu acho que, infelizmente, nós temos tendência a ver o abandono ou os maus tratos como atos perpetuados por pessoas horrorosas e são atos que podem acontecer connosco, ou seja, qualquer um de nós pode ver-se numa situação de provocar sofrimento a um animal através de maus tratos ou através de abandono. O que parece uma coisa hedionda, às vezes é simplesmente falta de informação, desconhecimento, falta de condições. E enquanto nós não virmos isso como uma realidade que pode acontecer a qualquer um de nós não podemos abordar o problema, porque vamos sempre vê-lo como uma coisa distante, que nós não podemos fazer nada em relação a isso. E a verdade é que os números, e em Portugal temos muito poucos números, mas temos números internacionais, que nos dizem que perto de 1 em cada 5 pessoas abandona o seu animal de companhia. E os números que são conhecidos de vários estudos internacionais Exatamente. Também alertam, por exemplo, para o facto de ser uma situação muito sensível também à situação financeira das famílias e que em épocas de crise, tendencialmente, o número de casos de abandono de animais aumenta. Eu acho que a grande questão aqui é, obviamente, que quando há problemas entre a família e o animal de companhia, se houver um fator agravante, seja dificuldades económicas, seja uma mudança, seja o que for, vai tornar-se mais provável o abandono ou os maus tratos. Mas temos que perceber é que de base há qualquer coisa que não está bem para que essa seja a consequência. Porque nós sabemos que há muitas famílias com excelentes relações com os seus animais em que uma dificuldade económica não é de todo argumento para o abandono e, portanto, vão pedir ajuda ou vão fazer o que puderem para o manter. Aqui eu acho que a chave é nós percebermos que nós de facto evoluímos na nossa relação com os animais de companhia e hoje em dia integramos-los nas nossas vidas como famílias, mas muitas vezes os animais
ainda não tiveram a capacidade para se adaptar ao nosso novo estilo de vida. Nós temos um estilo de vida moderno muito recente, este estilo de vida em cidade, em apartamento, e muitos dos animais ainda não conseguem plenamente fazer essa transição daquilo que era até pouco tempo a sua realidade. O que as pessoas devem fazer nessas situações? Eu acredito que hoje em dia, para ter um animal de companhia, é muito mais exigente, dá muito mais trabalho do que se calhar quando tínhamos animais de companhia no campo, por exemplo, numa situação de maior liberdade. E as pessoas continuam a ter a expectativa de que ter o animal de companhia é relativamente fácil e que não exige muito trabalho. Portanto, se queremos ter um animal de companhia, eu acho que a primeira coisa que temos de fazer é mentalizar-nos que vai ser difícil. É sempre difícil. Ter um novo animal de companhia... É exigente. É exigente, é financeiramente exigente, sem dúvida, mas é emocionalmente muito exigente. É uma grande mudança na nossa vida e nós estamos sempre otimistas e com a expectativa daquela coisa incrível que vai ser ter o nosso novo animal de companhia e temos alguma tendência para menosprezar os obstáculos que vão acontecer, e vão acontecer obstáculos. É preciso ter essa noção, sim, essa consciência. Sim, principalmente ao nível do comportamento animal. Eu vou colocar uma questão a ambos e agora começo pelo Jorge. Partimos nesta opinião pública dos casos do Isso Fosse Consigo, que são casos encenados, há um ator, não há um animal em sofrimento, mas na vossa opinião, o que é que faz a diferença na forma de atuar das pessoas perante esta possibilidade? Há muito maior sensibilização hoje em dia da opinião pública. Já saíram várias leis que criminalizam os maus tratos e depois tem havido uma informação muito grande na opinião pública. Portanto, as pessoas não ficam indiferentes. Enfim, há uma consciência muito maior e, portanto, qualquer pessoa que vê aquilo e a peça é um bocadinho, enfim, chocante, acho que pouca gente ficará indiferente ao que estava a passar. Mas há quem fique ainda goste ou não goste nenhum. Mas as pessoas, eu penso que não sei, ali a doutora Rita saberá melhor que isso, que é da área da psicologia, mas eu penso que as pessoas, eventualmente, algumas poderão ficar indiferentes, não por ficar indiferentes, mas sim porque não, por timidez, porque de tomar qualquer mas atitude. Muito a lógica que diz respeito são situações que dizem respeito ao dono do animal. Ainda encontram muito essa lógica nos postos de trabalho? Eu acho que sim, é muito esta coisa que se fala de entre marido e mulher, não se mete a colher, não é? Houve todo um trabalho para a sensibilização para denunciar casos de violência doméstica, e acho que estas questões dos animais de companhia ainda estão um bocadinho nesse enquadramento de pertencer à privacidade e não intervir. Mas acho também que, sem dúvida, há aqui fenómenos da pessoa se sentir socialmente apoiada ou não. Nós vemos claramente que as pessoas que testemunham a cena e que de repente junta-se mais outra pessoa a assistir, de repente há muito mais força para denunciar quando são duas pessoas que estão a assistir do que quando é uma sozinha. Nestes casos não há uma divisão da responsabilidade, porque há casos, outros casos na sociedade, que às vezes a presença de mais pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos, no domínio da sociologia, acaba por haver uma divisão da responsabilidade e as pessoas ficam sempre à espera que a outra atue. Neste caso não se verifica assim. Eu acho que quando nós vemos a primeira pessoa a atuar, aí depois há uma resposta de grupo, não é? Das outras pessoas também se juntarem e darem força àquele movimento. E isso pesa muito à volta do facto de já não ser socialmente correto ver uma punição física a um animal. Estamos aqui também a assistir a uma mudança da mentalidade da própria sociedade. Falávamos no início, de facto, houve um aumento de queixas, foram 2.054 queixas, mais 38 do que em 2017, mas, na realidade, só 5% destes casos é que resultaram em acusação. Como é que se pode explicar esta disparidade? Bom, eu acho que muitas vezes o que tem que se fazer, e muitas vezes não se faz, é distinguir aqui um bocadinho de eu diria, uma mentalidade urbana de uma evidência ou de uma prática rural. Portanto, a maneira o conceito do bem-estar e de tratar bem um animal de uma pessoa que vive no centro da cidade, num 7º andar, é um bocado diferente de quem vive no campo. Portanto, são conceitos um bocadinho diferentes e eventualmente, qualquer destas duas pessoas, destas duas diferentes pessoas, gosta igualmente do seu animal de estimação. Muitas vezes, nas grandes cidades,
há muita gente que acha que o vizinho ou outra pessoa qualquer não está a tratar bem o animal à luz do seu conceito de tratar bem o animal. E, portanto, gera queixas. Essas queixas depois vêm a verificar se são infundadas, porque realmente eu acho que o que segue, e realmente para a Justiça, são os casos reais de maus tratos. Não porque a pessoa pôs o cão ali um bocadinho numa varanda, ou por qualquer motivo, ou porque por qualquer outro motivo, a vizinha ou alguém acha que a pessoa não está a tratar bem porque ela não trata assim o seu. E isto não se pode uniformizar estes critérios assim de uma maneira, como eu disse, há uma disparidade muito grande de critérios entre pessoas que gostam igualmente do seu animal e estão convencidas que estão a tratar bem o animal e muitas vezes até estão. E, portanto, daí haver uma quantidade enorme de queixas, mas depois que não têm expressão na realidade, não são realmente maus tratos. Não é? Já voltamos à conversa. Está na altura de ouvirmos os nossos telespectadores que aguardam em linha para participar e vamos começar por ouvir o Fernando Filipe, liga-nos de Aveiro. Bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública. Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo, estamos a ouvi-lo. Bom dia para si e para os seus convidados. Pois eu vi parte da reportagem, não é? Eu tenho um cão, tenho um pastor alemão, é o terceiro cão que eu tenho. E isto eu vivo no campo, vivo aqui numa aldeia perto de Aveiro e infelizmente aqui aqui muito em todo lado, mas aqui sofre-se muito o abandono dos cães, porque eles andam por aí portanto, de manhã à noite, principalmente à noite, porque andam mais à vontade e não à procura de comida. E é um problema porque é para além do trânsito, que é uma rua principal, passa muito trânsito, e depois é um incómodo à noite, porque eles andam para a frente e para trás, eu tenho cães, os vizinhos têm cães, os cães sentem a presença deles na rua, também aos 8, 9, 10 cães andam todos juntos, não é? Depois os cães das pessoas ladram, quer dizer, é um desassossego, e não há maneiras de resolver este problema, as pessoas abandonam muitos animais. E vê-se muitas vezes, eu já tenho aqui cães, depois fiquei com eles durante algumas semanas a alimentá-los até os conseguir dar a alguém. Do género cães de raça de boxer e de almatas, que é uma coisa impressionante, e cães bem tratados, ou seja, vê-se que são cães que não vêm de pessoas que os tratam mal, mas sim de situações talvez de irem de férias e não os quererem, enfim, deixar ou levar com eles, vê-se muitas situações dessas. E pronto, é uma questão de mentalidade e de formação. E acima de tudo, eu vivi num país nórdico, no norte da Europa, e eu achava piada porque os portugueses, muitas vezes, muitos portugueses saíam-se com esta frase do género: estes indivíduos aqui tratam melhor os cães do que os portugueses e não sei o quê. E eu dizia-lhes: não, eles não tratam melhor os cães que os portugueses. Não estás habituado a ver os cães a serem tratados em Portugal como aqui. E mais a mais, tu não vens para aqui para ser bem tratado ou maltratado, vens aqui para te arriscar e te fazer já a vida. E eles aqui, realmente, nos países mais, enfim, nos países do Norte, eles têm um tratamento e uma postura e uma posição em relação aos animais que é uma coisa, não tem nada a ver com aqui. E as leis são muito mais severas. E, enfim, nesse país há cães por todo lado, os cães entram praticamente em todos os sítios. E à porta dos restaurantes e dos estabelecimentos há sempre um recipiente com água e com ração para os cães comerem, e vêm-se muitos cães. E os cães são verdadeiros companheiros, e é uma pena que as pessoas tratem mal os animais e da forma que tratam. E só para acabar, pronto, o seu convidado estava a falar do próprio conceito que há em termos de maltratamento, de ter ou não ter, portanto, maus tratos aos animais. E realmente é verdade. Eu vejo um senhor todos os dias vai aqui a um restaurante aqui perto da minha casa. Eu vejo o homem ali há anos e anos, ele ir buscar um saco com restos e ossos, tanto para o cão, não é? E, quer dizer, aquilo não é uma forma muito, correta e saudável de tratar um cão, não é? Mas, por outro lado, quer dizer, o homem tem a preocupação porque ele faz 3 km para cada lado para ir ali todos os dias buscar os restos, não é? Só que eu custa-me ver aquela quantidade que vai no saco de gordura e de ossos, e, quer dizer, não é a maneira mais saudável e a alimentação mais saudável para o cão, não é? Mas, por outro lado, o homem, quer dizer, também se preocupa por alimentar o cão, não é? É tudo muito subjetivo, mas, acima de tudo, é preciso as leis serem cada vez mais rigorosas em termos de penalização das pessoas que realmente tratam os animais, maltratam os animais, e a informação das pessoas, principalmente em relação às crianças na escola, enfim, para que as coisas possam, enfim, ser cada vez melhor e não haver tantos abandonos. Fernando Filipe, obrigada pela sua participação nesta Opinião Pública. Agora vamos ouvir a opinião da Graça Sousa, que nos liga de Lisboa. Bom dia, seja bem-vindo à Opinião Pública.
Muito bom dia para todos. Eu assisti a uma cena a semana de lá, um domingo, que ia dar de comer a uns gatinhos de rua, de um sem-abrigo, nunca o tinha visto naquela zona, junto ao Pingo Doce, de Algés. Ele estava completamente bêbado, tinha já bebido uma cerveja, estava a beber outra, já ia a meio, mal se segurava, sentou-se. Entretanto, tinha um cãozinho preso, muito magrinho, dei-lhe 2 pacotinhos de comida de gato. Um amigo meu que passou, que toma conta de cães, foi ao Pingo Doce comprar-lhe uma latinha de cão. Demos-lhe água, o cãozinho estava cheio de fome e de sede, só que me repugnou e que não lhe consegui salvar o cão, porque ele levantou-se, puxou o cão, atravessou para a rua do outro lado, o cão não conseguia andar, coitadinho, porque deve estar fraquinho, ele puxava para a trela muito apertada, quase que o sufocou, e pôs só os pontapés. Entretanto, foi quando até apareceu esse rapaz que eu conheço, trata de cães, e estivemos ali, e ele disse, levantou-se, preciso de um abraço. Não, um abraço a mim não me dá. E depois passou uma amiga minha e disse, olha, eu tenho pena do cão, não tenho pena de si. Vou dar uma volta. Entretanto, eu liguei para a PSP de Miraflores, a PSP, entretanto, quando chegou, acabou por não chegar. Porque eu liguei que ele depois disse que ia para a praia de Algés. Quer dizer, aquele cãozinho em sofrimento. A minha amiga foi ainda atrás dele a ver se o conseguia entreter até a PSP vir e já não conseguiu. E a minha amiga até lhe disse, olha, eu tenho neste momento muito mais pena do animal do que tenho de si. Pronto, tentámos andar a ver se ali, se o conseguíamos encontrar, nunca mais o vimos. Ao fim de uma semana, não sei onde é que ele para, tem um cãozinho castanho, é um rapaz pai de 20 e tal anos, ele não está em sofrimento de certeza, porque um fulano daqueles, naquele estado, não trata dele, não trata do animal. Eu acho que os sem-abrigo agora adotaram cãezinhos para as pessoas lhe darem moedas. Passa uma velhota e ainda lhe dou 2 euros. E eu disse que ele já bebeu 2 litros de cerveja, ainda lhe vai dar 2 euros? Quando o cãozinho, coitadinho, é que precisa de ser alimentado? Pronto, a minha opinião é esta, já tenho visto, essas situações, não consigo salvar, já salvei alguns gatos, alguns cães de ser atropelados, porque fogem de casa, já salvei 2, já tirei alguns animais de rua, tentei-os doar para não estarem em sofrimento, já fiz algumas coisas neste tipo por bem dos animais. Agora, essa dos sem-abrigo, andarem com os animais cheios de fome e de sede e ainda os tratarem mal, para mim acho que eles deviam ter uma multa bem pesada. Nem era multa, era o sofrimento dos animais. Graça Sousa, obrigada pela partilha nesta opinião pública. Agora vamos até ao norte para ouvir a opinião de Eugénia Vieira, que nos liga da Maia. Bom dia, seja bem-vindo à opinião pública. Olá, muito bom dia. É o seguinte, eu tenho 3 animais, tenho uma cadela e 2 gatos, e que foram literalmente abandonados e eu tomei conta deles. E eu queria colocar 3 questões. Primeiro, o que é que as autarquias fazem ao dinheiro que nós pagamos das licenças dos animais, nomeadamente a minha cadela? Eu tenho tudo em dia e não sei para onde é que vai esse dinheiro, porque eu aqui até tenho parques onde não posso passear a cadela. Depois, eu sei que também não é igual a verba de município para município. Tal como o primeiro senhor que falou, eu também vi na Turquia bebedouros para cães e para gatos. Perguntei porque é que os cães tinham uma etiqueta na orelha e os cães e os gatos eram todos castrados e toda a gente alimentava os animais. Segunda questão que eu gostava de colocar, porque é que eu, que tomei conta de animais, que os tirei da rua, não tenho benefício algum, por exemplo, para castração, nem que seja atestado por um veterinário. Teria que o ter adotado já numa instituição, etc. e tal, não posso, não tenho benefício nenhum. Quem tem dificuldades, é óbvio que às vezes pensa 2 vezes se vai ficar com o animal, se não vai ficar com o animal. Terceira questão, para não estar a demorar muito tempo. Porque é que quando nós fazemos aquela consignação dos 5% do IRS, não podemos fazer para instituições que protegem animais? Não são instituições de interesse público? Gostava de deixar estas perguntas no ar. Acho que não é só as pessoas que gostam de animais, porque quem tem animais percebe que um animal é um amigo para a nossa vida, faz parte da nossa família. As instituições locais e centrais têm que fazer mais alguma coisinha, não é? Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Eugénia. Um bom dia também para si. Agora vamos ouvir a opinião do Cristóvão Norte. Eu tenho a indicação que foi o autor do projeto de lei do PSD que criminaliza, aliás, os maus-tratos a animais em 2013 e que entrou em vigor em 2014. Seja bem-vindo a esta opinião pública. Muito obrigado, muito bom dia. Eu queria vos dizer, em primeiro lugar,
que o vosso programa de ontem foi particularmente elucidativo. Elucidativo, por um lado, porque dá bem nota de que há uma alteração cultural muito significativa nos portugueses. Os portugueses não viram as costas a estas questões. Repare, por exemplo, que em 1995, quando da primeira aprovação de uma lei de bem-estar animal, o deputado do PSD, que a apresentou, um deputado insígnido, reconhecido, António Maria Pereira, uma figura ímpar da democracia portuguesa, os outros deputados de todos os grupos parlamentares, sem exceção, miaram e ladraram atrás dele, ridicularizando a sua iniciativa. E essa lei, obviamente, era uma lei muito incompleta, que traduzia uma visão menor e um desrespeito pelos animais, que tinha muito significado em Portugal. Houve uma alteração profunda que se veio a verificar. E isso resultou com, desde logo, a lei em 2014 e depois com outras leis subsequentes nos anos vindouros. Porque, repare, no fundo, o que é que estamos a ver? Estamos a ver uma alteração de paradigma civilizacional, em que as pessoas não olham para um animal de companhia meramente como um objeto, como um frigorífico, como uma caneta ou como um lápis, que era assim que muitas vezes eram tratados. Aliás, há estudos que demonstram que muita criminalidade violenta, serial killers e outras manifestações, são precedidas por maus tratos a animais. E, portanto, isso pesou na iniciativa do legislador, e iniciativa essa que foi reflexo de muitas e muitas dezenas de petições que foram enviadas à Assembleia da República e que retratavam que havia uma alteração ímpar na forma como os portugueses olhavam para os animais. Cristóvão, deixe-me colocar-lhe uma questão. Como bem diz, houve uma alteração cultural na sociedade portuguesa. Para quem ainda não adotou este novo paradigma, o que é que falta fazer para impedir que casos de abandono e de maus tratos se perpetuem? Faltará seguramente muita coisa por fazer, mas a circunstância de haver uma moldura penal mostra que o Estado lança mão no Código Penal, que é um dos alicerces do direito, de mecanismos dissuasores. Isto é como se eu lhe disser, há crimes de homicídios, estão previstos. As pessoas não é por isso que deixam de perpetrar esses crimes. E, portanto, haverá sempre alguém que maltrate. Mas está a colocar-nos cenários muito diferentes. A moldura penal para um homicídio é uma. No caso de maus tratos, pode ir até 2 anos de prisão. Parece-lhe suficiente? Com certeza, minha senhora, porque isso depois faz ponderar os bens jurídicos sob tutela. E, desse ponto de vista, não podemos, objetivamente, proceder a uma comparação e a uma equiparação entre o animal e uma pessoa, como é evidente, e está bom de ver. E, portanto, esta legislação está de acordo com aquilo que é feito noutros países. Aliás, Portugal, desse ponto de vista, é dos países mais avançados em termos de leis de proteção animal de animais de companhia. Falta fazer aquilo. Repare que as leis têm outros efeitos que são importantes. Um deles é o seguinte. Veja bem, tem um elemento de natureza pedagógica. Todos os estudantes de Direito vão olhar para o Código Penal e vão encontrar lá aquela norma. Todos os polícias, aliás, as Forças de Segurança Pública, quando a lei foi aprovada em 2014, a pouca importância lhe atribuíam. Mas hoje, até se vê a PSP e a GNR a porem nas redes sociais informações que fazem, porque isso as torna mais visíveis positivamente à luz da comunidade. E, portanto, no fundo, isto é um caminho que se vai percorrendo e tem um elemento de natureza pedagógica que visa que aqueles que são os destinatários da lei, que somos todos nós, cada vez mais a cumpram. E eu acho que isso se está a conseguir de forma bem-sucedida. Dir-me-ão, bom, mas o número de queixas sobe todos os anos. Aí temos que distinguir as queixas que são queixas que configuram crime daquelas que não configuram crime, obviamente. Mas isso mostra que que as pessoas não se afastam e que assumem as suas responsabilidades. Bastou ver ontem no programa a quantidade de pessoas que dizia que iam telefonar à polícia para advertir a polícia da prática de um crime. Aliás, queixas aqui no sentido estrito, porque a lei não é um crime público, ou seja, basta o conhecimento por parte das autoridades para que as autoridades possam agir. Não depende de queixa. E, portanto, isso, desde logo, permite que os proprietários, os detentores dos animais,
possam ser punidos. O que, se houvesse queixa, provavelmente não seria assim dessa forma. Salva Norte, eu agradeço desde já a sua intervenção nesta opinião pública. Voltamos à conversa com os nossos convidados. Começo pelo Jorge Cid, porque queria responder também algumas das questões que foram levantadas pela Eugénia Vieira. Bom, eu queria essencialmente fazer alguns comentários do pouco que eu recolhi destas intervenções que tiveram lugar agora. Começo para a última do Sr. Deputado. Eu penso que realmente o que falta é mais consciencialização, é esperar. Portanto, é evidente que havia a sociedade não estava ainda preparada, portanto isto tudo demora um certo e determinado tempo, é a evolução normal deste conceito do bem-estar animal e faz falta essencialmente a fiscalização. Qualquer lei, se não for fiscalizada, não resolve nada. Queria fazer um comentário sobre aquela senhora Eugénia Vieira, que, se não me engano, falou onde é que vão as taxas das câmaras. Bom, eu gostava de dar logo aqui uma opinião, que eu sou frontalmente contra o cão, que é só o único animal, pagar uma taxa às câmaras municipais. Na altura em que alteram a lei e que consideram que o animal deixa de ser uma coisa, mas está a pagar uma licença para quê? Como se fosse um IUC do automóvel ou não sei o quê. Portanto, mais nenhum animal paga. O gato não paga, o cavalo não paga, o periquito não paga. Nenhum animal paga. O cão é o único animal que tem que pagar uma taxa à junta de freguesia, que eu acho completamente arcaico e que não tem razão de ser. E, felizmente, já há algumas juntas sensibilizadas para o assunto que já deixaram de exigir a taxa aos seus municípios. Bom, depois dos tratamentos que são muito caros, das esterilizações, etc., nós, a Ordem, lançámos um programa abrangente a nível nacional para esterilizar todos os animais que as autarquias nos queiram dar para esterilizar, desde que sejam recolhidos ou pessoas com dificuldades económicas comprovadamente precisem de ajuda, portanto, sejam comprovadas pela Segurança Social. E, portanto, é um programa norte a sul do país, que infelizmente cerca só de 20 câmaras é que aderiram. Portanto, portanto, ainda por cima, depois também, enfim, também outra medida que não se entende é que as pessoas adotam os animais. O próprio Estado obriga, nomeadamente, à vacinação da raiva e ao microchip. E depois cobra 23% sobre isto. Portanto, as pessoas são honoradas a 23% de todos os tratamentos médico-veterinários que fazem. Aliás, a medicina veterinária é saúde pública e é a única atividade da saúde pública taxada, e ainda por cima a taxa máxima de 23%. Também é uma coisa a rever, porque vai cada vez agravar mais esta problemática das pessoas não terem dificuldades económicas para tratar os seus animais. O outro senhor também falou dos cães que andam na rua. Eu acho que num país desenvolvido como europeu, como queremos que seja o nosso, não pode haver animais abandonados. E eu acho que isto é uma péssima imagem, não só pelo seu bem-estar, que um animal que anda na rua é evidente que é um animal que não tem um bem-estar compatível, como também um perigo de saúde pública. E quando eu digo saúde pública, não só doenças que podem ser transmitidas, como agressões, como atropelamento, etc. Há aqui uma panóplia de situações. Agora, o que eu acho é que, até hoje, eu tenho lutado sempre por isso, nunca se criou, a lei foi feita do abate, da proibição do abate há 2 anos e pouco. Nunca se fez um estudo, nunca se criou um grupo de trabalho a dizer porque é que as pessoas abandonam, porque é a única hipótese de resolver este problema é o não abandono. Podem construir os croches que quiserem, os chamados canis, que nunca resolvem o problema. Todos os anos são abandonados, eu diria, entre 35 a 50 mil animais, mais de 100 por dia, Portanto, podem construir os canis todos de norte a sul do país, que nunca resolvem o problema. Se não quiserem encarar este problema a fundo, do não abandono e fazer com que as pessoas não abandonem e estudar o assunto, nunca mais isto se resolve. E porque o Jorge falava na intervenção do Fernando Filipe, aproveito também, Rita, o Fernando Filipe falava em leis mais severas. Faz sentido na dissuasão de comportamentos ser esse o caminho? Eu acho que aqui, muito em linha com o que o Sr. Bastonário acabou de dizer, apesar de, ao nível legislativo, ter havido progressos
incríveis, ou seja, eu acho que nenhum de nós há 10 anos acreditava que a nossa legislação tivesse evoluído tanto como já evoluiu. De facto, nós estamos a tentar legislar sobre um tema que não compreendemos totalmente. E enquanto nós não investimos mais em estudar este tema e em perceber o que é que está na sua origem, a legislação corre o risco de ir ao lado do problema e de não ser eficaz. É muito infeliz que, de facto, por exemplo, falo no nosso caso, em que a investigação que estamos a desenvolver no ISCTE não é financiada e, portanto, estamos a ter dificuldades para continuar a nossa investigação sobre o abandono, quando poderia ser uma peça de informação importante para informar estas legislações. Se o caminho é ou não por um Código Penal mais severo, nós não podemos dizer neste momento porque não há investigação sobre isso. Já voltamos à conversa. Vamos ouvir mais telespectadores. Agora, o Fernando Correia liga-nos de Viseu. Seja bem-vindo à Opinião Pública. Fernando? Sim. Peço-lhe que baixe o som do seu televisor e que fale conosco. Já está. Obrigado. Olha, bom dia. Cumprimentos a todos e aí ao seu painel. Eu tenho muita coisa a dizer, algumas já foram ditas. É assim, eu tenho 3 cães. Cães e uma cadela, que são o amor da minha vida neste momento, para além da minha família, filhos e não sei o quê, pronto, e netos. Tudo bem. Agora é assim, eu acho que as pessoas estão a baralhar um bocado as coisas. Ou seja, quando falam em leis, os meus cães têm cartão europeu, os meus cães podem ir para qualquer parte da Europa. Eu gasto todos os anos 120 euros em vacinas, tenho o cartão da Junta de Freguesia, tenho tudo. Eu gostava de saber se essas pessoas que andam em Lisboa, que a dona Graça Sousa falou, que andam na posse do sem-abrigo, a polícia passa por eles e ninguém lhes pede que se tenham uma documentação para cães. Esses cães deviam ser retirados dessa gente, drogados. Eu aceito que um sem-abrigo precise de companhia, mas também se ele não tem para ele, há de ter para o cão. Naturalmente que não tem, não é? Pronto. Há o problema agora entre os cães citadinos, os cães urbanos e os cães rurais. Nas cidades, eu há dias dormia em Oeiras e estive uma noite inteira a levar com um cão a ladrar. Eu estava no 6º andar, em casa do meu colega, e foi toda a noite um cão a ladrar. Ela até disse que normalmente o cão cala-se porque suspeitam que os vizinhos lhe dão sedativos. O cão é muito ativo, o cão bonito, não vi o cão. E ninguém telefona porque isto hoje também é um bocado preconceituoso, percebe? Porque se vai fazer o vizinho não sei o quê, se quem não tem condições não tenha cães. Compre um peluche e que o deite na cama. Eu não posso aceitar, como já me aconteceu também, ir à casa de pessoas conhecidas e os cães dormem na cama ao pé dos donos. Quer dizer, os cães misturam-se com os filhos, e casos de pessoas que também não têm condições higiênicas para eles próprios, quanto mais terem cães, quer dizer, há que ter cuidado. Outra coisa que eu sou contra é esterilizar os animais porque lhe apetece. Não, um cão para ser esterilizado é porque pode ter qualquer problema. Porque de resto, eu esterilizar um cão para ter em casa, não, eu tenho uma cadela, quando ela anda com o cio, eu não a solto com os cães. Os meus cães nunca tiveram uma coleira. Os meus amigos admiram-se. Os meus cães nunca tiveram uma coleira. Percebe? Agora, andar a passear os cães na rua, andar pela cidade fora, só porque é giro ter um cão, pega no peluche. Porque os animais não merecem, porque os animais não nasceram, salvo para certas, terapêuticas. De resto, as pessoas terem um cãozinho em casa só porque é giro, e viu o que aconteceu com aquele programa que vocês fizeram, que estava muito bem, o indivíduo a tratá-lo com mal e as pessoas são sensíveis a isso. Mas o cão quer o seu espaço. Um cão andar na... Mas que é isso? Um cão que andam cães em Lisboa e aqui ao norte igual, abandonados, porque as autoridades não querem saber. Há aí gente que tem cães, e as autoridades sabem, não é? Não têm chip, não estão legalizados, e ninguém os aborda, está a perceber? Porque têm medo, ou porque são amigos, percebe? Fernando Correia, obrigada pela sua intervenção. Vamos ouvir também a opinião da Lucília Piedade, que nos liga de Lisboa. Bom dia, seja bem-vinda a esta Opinião Pública. Olá, muito bom dia. Bom dia. Eu sempre tive animais e não concordo realmente com os maltratos nem os abandono. Só que nós cá em Portugal não temos realmente um hospital público em que a gente possa levar o animal, porque há pessoas que naturalmente até queriam ter muito mais animais e não conseguem porque as despesas são muitas. Eu, por exemplo, tive cães, agora tenho gatos. Só que, para castrar foi 175 euros.
cada gato, um gato e uma gata. A minha filha agora teve há pouco tempo, portanto, o gatinho dele também doente, foi ao hospital, pagou quase 400 euros. Ela tem 2 gêmeas. É coisas que não se justifica, porque se há abandonos, eu não concordo, mas, por exemplo, um gato, não sei se a senhora sabe, naquela altura do cio faz muito barulho, não é? E as pessoas aí o que é que fazem? Se não têm hipótese, abrem a porta e vão para a rua. Portanto, eu pedia, quem sou eu, não é? Mas pronto, que houvesse hospitais que facilitassem essas castrações para a pessoa ter mais animais. Eu, por exemplo, poderia ter mais, não consigo. À minha volta da minha casa aparecem M de gatos. Vou comer a eles todos. Compro para os meus e compro para eles. Mas não os posso ter todos, porque as operações são muito caras. Lucília, agradeço a sua intervenção nesta opinião pública. Estamos quase a chegar ao fim. Ainda queremos ouvir a opinião do José Santos. Liga-nos do Estoril. Peço-lhe que seja breve, por favor, porque estamos já na reta final do nosso programa. Bom dia. Olha, muito bom dia. Pronto, no meio destas conversas todas há aspectos que já foram falados e, portanto, senti-me um bocadinho ultrapassado em alguns aspectos. Mas gostava imenso de realçar o negócio que é os animais, o que é os veterinários, porque é perfeitamente chocante. Ainda há dias fui ao Hospital da Ajuda e estava uma senhora a chorar porque tinha que pagar 900 euros por um cãozinho pequenino, rafeiro, mas que ela adotou e que adora, tinha que pagar 900 euros por um tratamento que lhe fizeram. Isto são coisas perfeitamente chocantes. Depois há veterinários que qualquer hematoma, qualquer pequena alteração na pele, dizem logo que tem que tratar, que é um cancro, tem que ir lá de 15 em 15 dias, tem que se fazer avaliações, pode ser uma coisa muito má e tal. E no meio disto tudo, isto gera tudo à volta do negócio, o que é feio. Por exemplo, a castração. A castração é muito mais violenta do que à nascença pôr um elásticozinho para que a cauda caia para seguir, digamos assim, as regras de determinadas raças, como, por exemplo, os bulldogs, os dobermans, etc. Pequenas cirurgias que se fazem numa fase em que o cão nem tem sequer o sistema neurológico ativo e muitas vezes utiliza-se anestesias, etc. Portanto, as coisas correm bem, mas como o custo é 20 euros para amputar uma cauda, porque agora é proibido, era 60 euros para fazer um corte de orelhas com um mês ou um mês e meio, com anestesias, etc. Isso tudo é muito violento. E fazer uma castração ou fazer uma cirurgia invasiva que custa 200 euros já é legal, já é tudo. Quer dizer, eu acho que a lei e os partidos e as pessoas que gostam de animais têm que olhar muito atentamente, porque estamos aqui a baralhar toda esta conjuntura que, no fim de contas, passava por haver hospitais gratuitos ou comparticipados para as pessoas levarem os seus animais. Porque a maior parte... E ficamos com a sua ideia. Agradeço desde já o seu telefonema, mas estamos na reta final e eu tenho mais 2 questões muito concretas para colocar. Começo pela Rita Jacobetti. O que é que podem ser considerados maus tratos a animais de companhia? Pois há situações mais evidentes, não é? Como esta que nós vimos na encenação de violência física, mas se calhar se nós tivermos sempre essa ideia em mente, vamos deixar passar uma série de situações de maus tratos. A meu ver, e com a minha especialidade em comportamento animal, qualquer limitação, qualquer restrição a que um animal possa exercer o seu comportamento natural está muito perto de maus tratos. E aí falamos invariavelmente nos animais presos nas varandas, nos animais à corrente, ou animais que não têm sequer uma vida social normal, que os cães é importantíssimo saírem para passearem, fazerem passeios longos, terem uma atividade física saudável e social, encontrarem outros animais e outras pessoas. E dos gatos, por exemplo, são animais que vivem confinados num espaço muito limitado, que é os nossos apartamentos, a maior parte das vezes, e que nós precisamos de ser sensíveis
a transformar esse espaço para lhes dar mais qualidade de vida. Portanto, esse espaço não pode ser só nosso, tem que ser um pouco partilhado com eles, no sentido de terem mobiliário e terem atividades específicas para os gatos. Sr. Bastonário, peço-lhe que quer reagir a este último telefonema. Bom, eu acho que isto, eu não posso concordar minimamente com o que eu vi. A medicina veterinária em Portugal, relativamente a outros países, a Europa, vamos falar só da Europa, é muito mais barata que noutros países da Europa. Agora, a atividade médica veterinária, quer o próprio curso, quer o percurso que qualquer médico veterinário faz a seguir, é dos mais caros nos cursos superiores. E, portanto, é uma atividade que tem que ser remunerada, como qualquer advogado, como um médico, como um arquiteto, como outra. Portanto, é extremamente caro hoje, se esse médico veterinário ter uma estrutura, ter um hospital, ter uma clínica, ter um consultório, é tudo muito caro. E depois, não se esqueçam, continuamos a ser... O preço que este senhor diz que iam levar 900 euros, ou 400, ou o que foi, o Estado está a cobrar 23%. Portanto, estes 23% é logo para o Estado. E isto é que é indigno. Agora, eu acho que a medicina veterinária, haver hospitais públicos, é uma questão política, não tem, enfim, é evidente que se houver tem que ser pago por todos os cidadãos, é preciso ver se as pessoas estão dispostas a isso. Tem que ser pago pelo erário público. Agora, eu considero que a atividade médico-veterinária evoluiu brutalmente. Os médicos veterinários são pessoas conscienciosas, são pessoas muito trabalhadoras, trabalham possivelmente mais que qualquer outra profissão, honestos. Agora, portanto, é evidente que pode ser caro, na opinião do senhor, mas, enfim. Precisaríamos de muito mais tempo para abordar outras questões sobre o abandono e os maus tratos aos animais domésticos de companhia. Agradeço desde já a vossa disponibilidade e os esclarecimentos que foram prestados neste Opinião Pública. O programa chega agora ao fim. A informação é atualizada à hora certa pela Marta Atalaia. Bom dia.